O CRB já tem 2 meses de atividades. Atividades entre uma pré-temporada e o início de competições. Hoje o CRB disputa paralelamente Campeonato Alagoano, Copa do Nordeste e iniciou essa semana a disputa da Copa do Brasil. Entendo que é um CRB ainda num processo de formação, de ideia de trabalho. E me agrada bastante o trabalho feito pelo Daniel Paulista. Acho que ele planejou, junto com a sua comissão técnica, um trabalho efetivo do CRB, em condições absolutamente adversas para profissionais de futebol. E essas condições adversas, elas são explicadas pelo pouco tempo que o CRB teve entre a sua apresentação e o início da temporada, já fazendo jogos de forma oficiais. Foram 18 dias do dia 2 de janeiro para o CRB estrear no Campeonato Alagoano, já pegando firme. Eu sempre defendi e vou continuar defendendo que os clubes tenham um processo de tempo para você montar times, ter uma pré-temporada e ter isso mais tranquilo. O CRB não teve essa condição. Ele pôde minimizar esse tema, esse assunto, essa ideia. E de que forma isso aconteceu? Com o CRB fazendo uma pré-temporada dentro da competição que estava disputando, que era o Campeonato Alagoano, e que depois foi anexado o Campeonato do Nordeste. E isso não é o CRB menosprezar a competição ou se achar superior aos outros. Isso é uma coisa imposta pelo calendário do campeonato. Mas, quando você faz o recorte do CRB começando e do CRB até agora, acho que já há um momento em que o CRB pode ser avaliado ou começar a ser avaliado não pelos seus resultados, e sim pelo desempenho. Essa é uma discussão gigantesca. Porque normalmente você opõe situações de resultado e desempenho. Existem linhas diferentes de avaliação de trabalho. Eu sou de uma linha mais de desempenho. Há pessoas, profissionais, técnicos, pessoas de imprensa, torcedores que têm uma linha mais voltada para o resultado, ou seja, são resultadistas. Eu acho que uma avaliação mais consistente, ela passa pelo desempenho, porque com desempenho você está mais próximo de conseguir os resultados. O contrário do meu modo de ver não é verdadeiro. Você tem o resultado, mas você não tem o desempenho. E esse resultado, às vezes, é um falso momento. Então, quando você tem desempenho, você tem mais facilidade ou está mais próximo de conseguir resultados consistentes. Se você só tem resultado, é mais difícil de você conseguir um desempenho
consistente. Por isso que, às vezes, você tem times que ganham um jogo, mas o cara diz: "Pô, ganhou o jogo, mas não jogou nada, cara. Ganhou na conta do chá". E também existe o fato desse cara, esse time jogou demais hoje, mas é futebol, não aconteceu. Mas se você fizesse 10 jogos contra esse time, você não perderia. Então essa é a diferença, assim, entre avaliação de resultado e avaliação do desempenho. Acho que o CRB fez todo esse período até agora, e se eu não me engano já são 9 jogos, né, os 5 pelo campeonato estadual, os 3 pela Copa do Nordeste e mais um pela Copa do Brasil, no modo segurança. E eu não estou dizendo que isso está errado, porque, repito, lá atrás, é um CRB em formação. Ele tem como vantagem para ele ter uma base, mas é um CRB em formação. É um time que está construindo um, uma nova ideia de time, um novo jeito de pensar o jogo. Eu sempre bati nessa tecla que o CRB fez todo o seu lado esquerdo ser reconstruído. Ele perdeu o lateral, ele perdeu o meio-campista, ele perdeu o meia de articulação e ele perdeu o atacante. Então é um CRB que, por exemplo, precisa reconstruir um lado todinho. Ah, mas é o mesmo técnico. Ah, mas tem alguns jogadores que estavam. Não importa. As mecânicas que são construídas, o trabalho que é construído, não é você pensar o que o Daniel fez no ano passado e repetir hoje. Até porque os jogadores têm características diferentes. O time vai ter uma característica diferente. Então é preciso você entender isso como parte dessa construção. Mas quando você avalia o CRB nesse processo de construção, eu vejo um time que fez de forma mais contundente um grande jogo que foi contra o Fortaleza. Nos outros jogos, o CRB fez jogos para conta do chá. Mas lembra que isso é dentro daquele processo de formação de um time? Ok. A partir desse momento, a gente já começa a poder fazer uma avaliação do CRB também mais voltada para o processo não de resultados, mas de processo de desempenho. E nesse processo de desempenho, acho que o CRB ainda tem processos a evoluir. Não é ainda um time que agrade. Não é um time que fez jogos vistosos. E eu posso até entender, aceitar e compreender que isso é justamente parte do processo de formação do time. O jogo com o Bahia não é que vai ser um divisor de águas para o time do CRB, mas eu entendo que esse jogo com o Bahia, a gente já pode fazer um CRB, uma avaliação do CRB, também pensando em performance, em desempenho. Ó, esse time do CRB melhorou, cresceu, mas ainda tem problemas a serem resolvidos. Isso é normal dentro do cenário. Não significa que o técnico Daniel Paulista faz um trabalho ruim por conta disso. Ou se perder para o Bahia, ou se for atropelado pelo Bahia, ou se vencer o Bahia na conta do chá, não significa que o trabalho do Daniel é um trabalho ruim, é um trabalho em construção. Mas essa construção, eu entendo que ela já pode começar a ser avaliada também do ponto de vista
do desempenho, e não, por enquanto, só do resultado. E aí, obviamente, que do desempenho, você vai começar a fazer algumas cobranças em relação ao time do CRB, algumas avaliações em relação ao time do CRB. Por exemplo, até pela construção de um lado esquerdo completamente novo, o CRB tem um time desequilibrado partindo do lado direito para o lado esquerdo. O diferente nesse processo de construção, me pareceu claramente o desempenho, por exemplo, do Léo Pereira, que fez alguns jogos desequilibrantes mesmo. Mas o jogo do CRB, a construção do jogo do CRB, ela passa muito mais pelo lado direito do que pelo lado esquerdo. Porque o lado esquerdo, você vai ter mecanismos construídos conjuntamente, coletivamente. No lado esquerdo, você tem um jogo baseado em ideias mais individuais, de arrancada, de explosão, da individualidade do Léo Pereira, que começou a temporada absolutamente diferente. Então, para o CRB ser competitivo em alguns jogos e em jogos em que ele seja mais exigido, precisa ser um CRB mais equilibrado nesse sentido. E, por exemplo, era um CRB que no ano passado tinha um lado esquerdo extremamente forte, porque ele tinha a presença do Guilherme Romão, ele tinha a presença do João Paulo, ele tinha o auxílio do Lucas Lima. Esse ano, o Jorginho tem crescido um pouco nesses últimos jogos, mas, essencialmente, se o CRB tiver o Léo Pereira travado, o CRB fica muito, muito previsível de só ter construção pelo lado direito. Então, essas coisas podem ser discutidas. E como é muito inteligente, como sabe o que fazer, o Daniel pode estar construindo alternativas para isso. Mas o que é preciso fazer e dizer é que você já pode começar a avaliar o CRB desse ponto de vista, do ponto de vista de um time, não pelo resultado, mas pelo desempenho. E quando você vai para o desempenho, as alternativas que vão ser criadas para dificuldades que virão. O CRB não imagina dificuldades, por exemplo, em semifinais do Campeonato Alagoano, que são jogos que eliminam. Existe algum parâmetro de comparação entre CRB e Rio Branco? Eu entendo que não. Mas o CRB teve dificuldades e empatou com o Rio Branco em 0-0. Em condições normais, era um CRB atropelando o Rio Branco, pela diferença existente. Aí vem o campo, vem a viagem, vem o adversário, vem um jogo que vale 1 milhão e vem uma partida que é eliminatória. Então, você projeta também vantagens competitivas do CRB no estadual, em comparando ao que ele fez com o Rio Branco. E no estadual, ele pode empatar um jogo assim e o resultado não lhe ser favorável. E ele, por exemplo, ir para uns pênaltis numa semifinal e ser eliminado da competição. E aí todo o resultado construído até agora vai passar por questionamentos. Embora compreenda que é um time que está nesse processo de construção. Quando a gente fala do resultado, é uma coisa. Quando você fala do desempenho, é outra. Então, com o desempenho limitado, o CRB pode ter dificuldades numa semifinal ou numa decisão de título. E a partir do momento que ele começar a ter isso mais claro, ele vai ter
a potencialidade do grupo resolvendo o problema. E não algo baseado só no resultado. "Ah, ganhou do CSA, tá ótimo", beleza. Se ele pegar um CSA numa semifinal ou numa final do campeonato, se o CSA classificar, porque o CRB já está classificado, se o CSA classificar e fizer 2 jogos em que empata com o CRB e ganha do CRB nos pênaltis, essa avaliação passa a ser diferente, porque na cabeça de todo mundo, inclusive de nós da imprensa, é de uma superioridade significativa do CRB sobre os outros. Mas semifinal, decisão, seja com quem for, você traz um aspecto diferente, que é um aspecto eliminatório. Então, o jogo do Bahia serve para o CRB ter essa avaliação com um time fortalecido, mas essencialmente que o CRB, além do resultado, também apresente um pouco de desempenho nesse sentido. Um futebol mais consistente, um controle do jogo absoluto, uma discussão do jogo com um time que claramente é um time mais efetivo. E quanto à escolha que eu faria entre desempenho e resultado, eu sinceramente vou ser sempre pelo desempenho. Acho que é um caminho mais fácil para você ter o objetivo que você traça. Seja para um título, seja para uma final, seja para um acesso. Com desempenho, é mais fácil você atingir esse objetivo.